Meu nome é Sam. Tenho 45 anos. E essas 5 palavras acabaram com tudo que eu achava que sabia sobre a minha vida. Eu estava sentado naquele quarto de motel em Memphis, Tennessee, olhando para os papéis do divórcio na mesa de cabeceira arranhada. O ar-condicionado chacoalhava na janela. O carpete cheirava a décadas de fumaça de cigarro e arrependimento. 3 meses antes, eu tinha uma casa, um carro, uma vida que fazia sentido. Então, Diane adoeceu. Câncer de ovário em estágio 3. O médico disse que a cirurgia era a sua única chance. Mas nosso seguro havia expirado 6 meses antes, quando fui demitida da Keltra-Ford, a fábrica onde trabalhei por 18 anos. Eu me esforcei. Vendi a casa para um comprador à vista em 2 semanas. Vendi minha caminhonete para um vizinho pela metade do que ela valia. Esvaziei nossas economias, peguei dinheiro emprestado para minha aposentadoria, peguei empréstimos de qualquer um que me ouvisse. A cirurgia aconteceu numa terça-feira no final de janeiro. Fiquei sentada naquela sala de espera por 7 horas, tomando café queimado e rezando para um Deus em que eu mal acreditava. Quando o cirurgião veio e me disse que ela tinha sobrevivido, chorei na frente de estranhos. Eu não me importava. Diane se recuperou lentamente. Fiquei ao lado dela em cada consulta, em cada comprimido, em cada noite ruim. Mudei-nos para um motel barato nos arredores da cidade porque era tudo que eu podia pagar. Eu pegava turnos em um armazém, carregando caminhões às 4 da manhã. Voltava para casa exausta e dolorida, mas ela estava viva. Era tudo o que importava. Então, certa manhã, voltei do trabalho e a encontrei pronta. 2 malas perto da porta. Sua irmã Vanessa estava atrás dela, de braços cruzados e um olhar frio. Diane não olhou para mim. Ela me entregou um envelope. Dentro, havia os papéis do divórcio já protocolados. Eu mereço alguém melhor, disse ela. Sua voz era calma, como se estivesse pedindo um café. Alguém que realmente possa me sustentar. Você está falido, Sam. Não posso viver assim. Fiquei ali, com as mãos ainda sujas de graxa do depósito, e não disse nada. O que eu poderia dizer? Eu tinha dado tudo a ela. Literalmente tudo. E não era o suficiente. Ela pegou metade do que sobrou. Alguns milhares de dólares que eu tinha juntado. Ela saiu com Vanessa, entrou em um carro que eu não reconheci e foi embora. Sentei-me na beira da cama do motel e fiquei olhando fixamente para a porta por um longo tempo. O quarto estava silencioso, exceto pelo barulho do ar-condicionado. Eu me sentia oca, vazia, como se alguém tivesse arrancado tudo de dentro de mim e deixado apenas a casca. Conheci a Diane há 12 anos num churrasco comunitário. Ela era engraçada, tinha um sorriso rápido e me fez sentir importante. Nos casamos rápido, talvez rápido demais, mas eu achava que éramos sólidos. Achava que éramos uma equipe. Ela nunca trabalhou muito. Alguns empregos de meio período aqui e ali, mas nada estável. Eu não me importava. Eu ganhava um bom dinheiro na Keltra-Ford e gostava de cuidar das coisas. Pagava a hipoteca, as contas, as compras. Consertava coisas em casa. Achava que era isso que se fazia quando se ama alguém. A irmã dela, Vanessa, nunca gostou de mim. Ela deixou isso claro desde o começo. Muito operária, muito simplória, pouco ambiciosa. Diane costumava me defender naquela época, mas com o passar dos anos, percebi que ela fazia isso cada vez menos. Ela começou a fazer pequenos comentários sobre a casa ser muito pequena, sobre meu trabalho ser um beco sem saída, sobre como o marido de sua amiga Jéssica tinha acabado de ser promovido a gerente regional. Quando fui demitida, as coisas mudaram. Ela parou de me tocar, parou de me perguntar sobre o meu dia. Quando o diagnóstico de câncer veio, eu esperava que nos uníssemos. Em vez disso, ela se afastou. Mas eu disse a mim mesmo que era o medo falando, a doença. Disse a mim mesmo que ela veria o quanto eu a amava quando superássemos isso. Peguei dinheiro emprestado com meu irmão Calvin, com antigos colegas de trabalho e com um cara com quem eu jogava pôquer 2 vezes por mês. Vendi minhas ferramentas, meu equipamento de pesca,
tudo que tinha valor. Entrei na fila de uma loja de penhores com o relógio do meu pai e saí com $300 e uma sensação ruim no estômago. A cirurgia custou $62.000. Eu a montei aos poucos. Vendi a casa por $215.000, paguei a hipoteca e as contas médicas e mal sobrou o suficiente para nos mantermos por alguns meses. Pensei que, quando ela estivesse saudável, poderíamos reconstruir, recomeçar. Pensei que ela se lembraria do que tínhamos. Mas na semana seguinte ao seu último check-up, quando o médico disse que ela estava livre do câncer, ela começou a conversar mais com Vanessa. Longas ligações telefônicas a portas fechadas. Captei trechos de conversas, palavras como oportunidade, recomeço e anos perdidos. Eu deveria ter previsto isso, mas não queria acreditar. No dia em que ela foi embora, liguei para o Calvin. Ele não atendeu. Tentei algumas outras pessoas. Ninguém atendeu. Sentei-me sozinha naquele quarto de motel, segurando os papéis do divórcio, e percebi que não tinha mais ninguém. 2 dias depois que Diane foi embora, eu estava sentado do lado de fora do motel, em uma cadeira de metal enferrujada, tomando café de posto de gasolina, quando um homem de terno se aproximou. Ele era mais velho, talvez uns 60 anos, com cabelos grisalhos e uma maleta de couro. Você, Sam? Ele perguntou. Eu assenti. Estou procurando você, disse ele. Meu nome é Gregory. Sou advogado. Seu tio Leonard faleceu há 3 semanas. Olhei para ele. Eu não tenho um tio Leonard. Você tem, disse Gregory. O irmão mais velho do seu pai. Eles tiveram uma briga antes de você nascer. Leonard nunca se casou, não teve filhos. Você é o único parente vivo dele. Ele te deixou algo? Fiquei entorpecido. Meu pai nunca mencionou um irmão. Nem uma vez em 45 anos. Gregory me entregou uma pasta. Dentro havia uma escritura de imóvel, um extrato bancário e uma carta escrita à mão. O imóvel era um prédio comercial no centro de Memphis. O extrato bancário mostrava uma conta com $48.000. A carta era curta. Sam, nunca te conheci, mas sei que seu pai criou um bom homem. Isto é seu agora. Não o desperdice, Leonard. Li 3 vezes. Olhei para Gregory. Isso é real. Muito real, disse ele. O prédio está quitado. Tem um inquilino, uma pequena cafeteria que está lá há 6 anos. Eles pagam $1.200 por mês de aluguel. Não é muito, mas é estável, e o dinheiro na conta é limpo. Sem impostos devidos. É seu. Recostei-me naquela cadeira de metal e senti algo que não sentia há meses. Não exatamente esperança, mas algo próximo disso. Uma rachadura na parede. O que preciso fazer? Perguntei. Assine alguns papéis. Transfira a escritura para o seu nome. Eu cuido do resto. Gregory olhou para mim. Você está bem, filho? Assenti. Eu não estava bem, mas estava melhor do que há 2 minutos. Depois que Gregory foi embora, fiquei ali sentado por um bom tempo, segurando aquela carta. Pensei em Diane, em como ela disse que eu não podia sustentar, em como ela foi embora no segundo em que as coisas ficaram difíceis. Pensei em Vanessa parada ali, com aquele olhar presunçoso, como se eu fosse o lixo que ela finalmente convenceu a irmã a jogar fora. Dobrei a carta e guardei-a no bolso. Voltei para o quarto do motel e olhei ao redor. Paredes manchadas, luz bruxuleante, uma cama afundada no meio. Era o fundo do poço, mas eu não ficaria ali. Peguei meu telefone e liguei de volta para Gregory. Quero ver o prédio, eu disse. Posso levá-lo amanhã de manhã, disse ele. Não, eu disse, quero ver agora. O prédio ficava em um terreno de esquina a 2 quadras do rio. 3 andares, tijolos vermelhos, com janelas grandes no térreo. A cafeteria se chamava Broda Vakeni. Uma placa pintada à mão pendia acima da porta. Pela janela, eu podia ver algumas pessoas sentadas em pequenas mesas, laptops abertos, xícaras fumegantes.
Gregory destrancou a porta lateral e me levou para o andar de cima. O segundo e o terceiro andares estavam vazios. Pisos de madeira empoeirados, tetos altos, radiadores velhos nas paredes. Cheirava a madeira envelhecida e história. Leonard comprou isto em 1987, disse Gregory. Costumava ter uma gráfica no andar de baixo. Quando se aposentou, alugou o espaço para a cafeteria. Os andares superiores estão vazios desde 2003, mas a estrutura é boa. Estrutura sólida. Você pode reformar, alugar ou vender tudo. Vale cerca de 300 mil neste mercado. Caminhei lentamente pela sala. Toquei as paredes, olhei pelas janelas para a rua lá embaixo. Aquilo era real. Era meu. E o inquilino? Perguntei. O contrato de locação é renovado a cada 2 anos. Eles são pessoas boas. Pagam em dia. Cuidam do imóvel. Você pode ficar com eles ou procurar outra pessoa. Assenti. Minha mente já estava em movimento. Pensei no dinheiro na conta. 48 mil, o suficiente para reformar um andar, talvez 2. O suficiente para começar alguma coisa. Quero ficar com ele, eu disse. Gregory sorriu. Escolha inteligente. Passamos a hora seguinte assinando papéis. Quando saí do escritório dele, o prédio era legalmente meu. Fiquei na calçada e olhei para trás. Meu prédio, meu recomeço. Liguei para o Calvin naquela noite. Ele finalmente atendeu. Sam, desculpe não ter retornado a ligação, disse ele. Estou atolado de trabalho. Está tudo bem, eu disse. Eu queria te contar uma coisa. Herdei um prédio. Houve uma pausa. O quê? Expliquei tudo. Leonard. A propriedade, o dinheiro. Calvin ouviu sem interromper. Isso é incrível, cara, ele disse quando terminei. Você merece um pouco de sorte. Vou consertar, eu disse. Alugar os andares superiores. Fazer algo com isso. Precisa de ajuda? Perguntou Calvin. Tenho algumas ferramentas. Posso passar aí neste fim de semana? Eu disse. Eu adoraria. Pela primeira vez em semanas, senti que conseguia respirar. Mas 2 dias depois, recebi uma ligação da Diane. Ela queria me encontrar. Disse que era importante. Quase recusei, mas algo na voz dela me deixou curioso. Nós nos conhecemos em um restaurante perto do motel. Ela parecia bem, saudável, como se o câncer nunca tivesse acontecido. Ela usava uma jaqueta nova que eu não reconheci. Ouvi dizer que você herdou alguma coisa, ela disse, sentando-se à minha frente. Olhei para ela. Como você ouviu isso? Vanessa tem uma amiga que trabalha no tribunal. A notícia se espalha. Eu não disse nada. Olha, Sam, eu cometi um erro, disse ela. Eu estava com medo. O câncer, os problemas financeiros, tudo. Entrei em pânico. Mas ainda me importo com você. Ficamos juntos por 12 anos. Isso tem que significar alguma coisa. Recostei-me na cabine. Você disse que merecia algo melhor. Eu sei que estava errado. Ela estendeu o braço por cima da mesa e tentou tocar a minha mão. Eu a puxei de volta. Quero tentar de novo. Podemos recomeçar. Eu te ajudo com a construção. Podemos fazer funcionar. Olhei para ela por um longo tempo. Então me levantei. Não, eu disse. Saí antes que ela pudesse dizer mais uma palavra. Uma semana depois, comecei a reformar o segundo andar. Calvin vinha quase todas as noites depois do trabalho e arrancamos carpetes velhos, remendamos paredes e pintamos. Foi bom construir algo com minhas próprias mãos novamente, ver o progresso. A inquilina do andar de baixo, uma mulher chamada Lauren, dona da cafeteria, nos trazia café de graça todas as manhãs. Ela tinha uns 35 anos, era quieta, usava desmanchados de tinta e tinha um sorriso fácil. Ela perguntou o que eu estava planejando para os andares superiores. Talvez um espaço de escritório, eu disse.
ou apartamentos pequenos. Ainda estou pensando. Este bairro precisa de mais moradias populares, disse ela. Só uma ideia. Gostei dessa ideia. Moradia acessível, algo que importava. Mas Diane não desistiu. Ela ligou 2 vezes. Então, ela apareceu no prédio uma tarde enquanto eu estava trabalhando. Calvin estava lá. Ele me lançou um olhar e entrou na sala ao lado. Sam, precisamos conversar, disse Diane. Não, não temos. Sim, temos. Ela cruzou os braços. Eu ainda sou legalmente sua esposa. O divórcio ainda não foi finalizado. Isso significa que tenho direito àquele prédio. Larguei o martelo que estava segurando. O quê? O Tennessee é um estado de propriedade conjugal. Tudo que é adquirido durante o casamento pode ser dividido em um divórcio. Você herdou aquele prédio enquanto ainda éramos casados. Conversei com um advogado. Tenho direito à metade. Senti meu peito apertar. Você me abandonou. Isso não importa legalmente. Eu tenho direitos. Olhei para ela. Não se tratava de reconciliação. Nunca se tratou de reconciliação. Ela queria o prédio. Ela queria o dinheiro. Ela queria pegar a única coisa boa que me acontecerá nos últimos meses e cortá-la pela metade. Saia, eu disse. Sam, seja razoável. Podemos resolver isso sem ir ao tribunal. Só me devolva o que me é devido e eu assino os papéis. Ruptura total. Saia, eu disse novamente, mais alto dessa vez. Ela foi embora, mas eu sabia que ela falava a sério. 2 dias depois, recebi uma carta do advogado dela, com uma reclamação formal contra o imóvel. Ela pedia metade do valor ou metade da renda do aluguel para o futuro, ou um acordo único de $75.000. Liguei para o Gregory. Ele ouviu tudo e depois suspirou. Ela tem um caso, disse ele. Não um grande caso, mas um caso. Bens herdados geralmente são considerados bens separados, mas se você os melhorar ou gerar renda durante o casamento, eles podem se tornar bens conjugais. Como você está reformando e cobrando aluguel, ela poderia argumentar que são bens conjugais. Então, o que eu faço? Você luta, mas vai custar dinheiro. Custas judiciais podem se arrastar por meses. Desliguei e sentei-me na sala vazia do 2º andar. As paredes estavam meio pintadas. Ferramentas espalhadas pelo chão. Pensei em tudo que havia sacrificado, em tudo que havia perdido. E agora Diane queria levar isso também. Não. Liguei de volta para Gregory. Preciso que você faça uma coisa para mim. O que? Preciso que você investigue a vida da Diane e da irmã dela, Vanessa. Descubra o que elas têm feito desde que ela foi embora. Gregory ficou em silêncio por um momento. Sam, sou advogado imobiliário. Não faço investigações. Então encontre alguém que faça isso, por favor. Ele suspirou. Conheço um cara, um investigador particular. Ele não é pão duro. Eu não me importo. Faça. 3 dias depois, o investigador me enviou um arquivo e tudo fez sentido. Diane vinha planejando isso há meses, muito antes de pedir o divórcio, muito antes mesmo de receber o diagnóstico de câncer. O investigador encontrou e-mails trocados entre Diane e Vanessa, datados de quase 1 ano atrás. Vanessa vinha pressionando Diane para me deixar há muito tempo, me chamando de perdedor sem futuro e dizendo que Diane estava desperdiçando a vida com um operário de fábrica. Quando Diane adoeceu, Vanessa viu uma oportunidade. Ela convenceu Diane a me deixar esgotar nossas economias e vender tudo para pagar a cirurgia. O plano era simples: me deixar ir à falência para salvar a vida dela, depois me divorciar e ficar com o que sobrasse. Mas eles não esperavam que eu herdasse o prédio. Os e-mails após a morte de Leonard foram ainda mais claros. Vanessa havia pesquisado o valor do imóvel, calculado a renda potencial e dito a Diane que ela poderia receber pelo menos 150 mil se fizesse a coisa certa. Ele te deve uma, escreveu Vanessa. Você estava doente.
Ele deveria ter resolvido o problema sem vender a casa. A culpa é dele. Pegue o que é seu e siga em frente. Havia também registros bancários mostrando que Vanessa vinha canalizando dinheiro para Diane durante o nosso casamento. Pequenas quantias, $500 aqui, $1.000 ali, mas somavam. Vanessa estava financiando o plano de saída de Diane. E então encontrei a peça final. Diane estava saindo com alguém, um homem chamado Jordan, que trabalhava com vendas farmacêuticas. Eles se conheceram em uma das consultas médicas dela. O investigador tinha fotos deles juntos, datadas de 8 semanas atrás. Mais ou menos na época em que Diane recebeu seu último atestado de saúde. Ela não estava me deixando porque eu estava falido. Ela estava me deixando porque já tinha seguido em frente. Sentei-me à pequena escrivaninha do meu quarto de motel e li tudo 2 vezes. Senti uma estranha calma. Não raiva, nem tristeza, apenas clareza. Liguei para o Gregory. Preciso que você apresente uma reconvenção, eu disse. Contra Diane e Vanessa. Com base em quê? Fraude, manipulação emocional. Vanessa interferiu financeiramente em nosso casamento. Ela trabalhou ativamente para destruí-lo. E Diane cometeu adultério durante nosso casamento, o que, segundo a lei do Tennessee, pode afetar a divisão de bens. Quero que a ação dela seja rejeitada e que Vanessa seja responsabilizada. Gregory ficou em silêncio por um momento. Isso é agressivo. Você consegue fazer isso? Sim, mas vai ficar feio. Bom. 2 semanas depois, o advogado de Diane recebeu um processo de 60 páginas. Incluía todos os e-mails, todas as transações bancárias, todas as fotos. Descrevia a manipulação de Vanessa e o caso de Diane. Solicitava que o tribunal rejeitasse totalmente a ação de Diane e me concedesse os honorários advocatícios. Diane me ligou furiosa naquela noite. Você nos mandou investigar, gritou ela. Isso é loucura, Sam. Você é louco. Estou protegendo o que é meu, eu disse. Você vai perder. Meu advogado diz que você não tem caso. Então acho que veremos. Desliguei. A audiência estava marcada para o final de abril. Passei as semanas que antecederam a audiência finalizando o segundo andar. Calvin me ajudou a instalar o piso novo, repintar os acabamentos e consertar as janelas. Lauren, da cafeteria, me apresentou a um amigo empreiteiro que me fez um bom negócio na parte elétrica. O espaço começou a ficar com uma aparência realmente profissional. Coloquei uma placa anunciando aluguel de escritórios. Em uma semana, recebi 3 consultas. Quando a audiência chegou, eu já havia alugado o segundo andar inteiro para uma pequena empresa de marketing por $2.500 por mês. O prédio estava funcionando e eu estava apenas começando. O tribunal era menor do que eu esperava. Diane estava sentada de um lado com sua advogada, uma mulher bem vestida com uma pasta cheia de papéis. Vanessa estava sentada atrás dela, de braços cruzados, me encarando como se eu fosse a vilã. Gregory expôs nosso caso com calma. Ele explicou ao juiz os e-mails, os registros financeiros e o cronograma do caso de Diane. Mostrou como Vanessa havia manipulado Diane sistematicamente para que ela me deixasse, como eles planejaram se aproveitar da minha vulnerabilidade financeira e como Diane havia violado os termos do casamento ao cometer adultério. O advogado de Diane tentou argumentar que a herança ainda era propriedade conjugal, mas Gregory rebateu com a jurisprudência do Tennessee, mostrando que os bens herdados permanecem separados, a menos que sejam misturados, e que as reformas que fiz foram financiadas inteiramente pela própria herança, não por fundos conjugais. A juíza analisou os documentos. Ela perguntou diretamente a Diane se os e-mails eram verdadeiros. Diane hesitou, mas depois admitiu que sim. E esse relacionamento com Jordan, disse o juiz. Quando começou? Diane olhou para o advogado. O advogado sussurrou algo. Diane se virou para o juiz. Março, enquanto você ainda era casado. Sim. O juiz colocou os documentos de lado. Indefiro o pedido do requerente. Os bens permanecem com o requerido. Além disso,
o requerido deverá pagar honorários advocatícios no valor de $8.400, a serem pagos pelo requerente no prazo de 60 dias. O rosto de Diane ficou branco. Vanessa se levantou e começou a dizer algo, mas o juiz a interrompeu. Esta audiência está encerrada. Saí daquele tribunal e fiquei na escadaria do tribunal. O sol brilhava. O ar cheirava a primavera. Liguei para Calvin. Está feito, eu disse. Você ganhou. Sim, eu ganhei. Diane nunca pagou as custas processuais. Ela entrou com pedido de falência 4 meses depois. Vanessa parou de falar com ela após a audiência, furiosa por Diane ter admitido o caso no tribunal. As consequências destruíram o relacionamento delas. Jordan, o vendedor de produtos farmacêuticos, deixou Diane quando percebeu que ela não tinha dinheiro e estava endividada. Ela se mudou para um apartamento-estúdio na zona leste de Memphis e conseguiu um emprego como garçonete. Fiquei sabendo de tudo isso por meio do Calvin, que ouviu de alguém que conhecia alguém. Não fui atrás de novidades. Não me importei. Terminei a reforma do 3º andar no verão. Aluguei-o para um designer gráfico freelancer e um pequeno escritório de advocacia. O prédio estava totalmente alugado. Eu ganhava 4.700 por mês em renda menos despesas. Não era uma fortuna, mas era estável. Era meu. Contratei Lauren, da cafeteria, para administrar o prédio em meio período. Ela era organizada, confiável e os inquilinos gostavam dela. Comecei a trabalhar em um segundo imóvel, um duplex 2 ruas adiante, que comprei com um empréstimo para pequenas empresas. Reformei e aluguei as 2 unidades em um mês. No final do ano, eu tinha 3 imóveis e uma reputação crescente como um senhorio honesto que realmente consertava as coisas quando elas quebravam. Eu não era rico, mas estava estável. Eu estava construindo algo real. Em agosto, saí do motel e fui morar num apartamento de um quarto em cima de uma padaria. Era pequeno, mas tinha janelas grandes e piso de madeira, e cheirava a pão fresco todas as manhãs. Comprei uma caminhonete usada, uma cafeteira e uma cadeira que não balançava. Parei de pensar na Diane. Parei de pensar no que perdi. Comecei a pensar no que construí. Em alguns dias, eu ainda sentia o peso daqueles meses, o medo, a exaustão, a humilhação de ver alguém que eu amava ir embora quando eu não tinha mais nada para dar. Mas, na maioria dos dias, eu sentia algo melhor. Eu me sentia livre, como se finalmente pertencesse a mim mesma novamente. Sem amarras, sem ninguém tirando pedaços que eu não podia me dar ao luxo de perder. Aprendi que o fundo do poço não é o fim. É a base.